Doutor Tipó, boa tarde. Boa tarde, professor. Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Feliz, né, sendo convidado mais uma vez para vir aqui prestar serviços à comunidade aqui, todos os telespectadores da TV Prevê. E como é que tá lá? Já assumiu o seu cargo na Câmara Municipal? Já tivemos 2 sessões extraordinárias, já aprovamos projetos importantes para as entidades assistenciais, já foi eleito o presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara. Quem que é o novo presidente da Câmara? É o Dr. Pita, é um médico, uma pessoa muito séria, que inclusive já foi vereador, presidente da Câmara de São Manuel, e hoje nós conseguimos aí, com algumas articulações ali no último dia do ano, nós conseguimos eleger o Dr. Pita, inclusive levando para a mesa diretora um membro do Partido Verde, que é o Anderson Prado, e estamos muito felizes com essa nova mesa diretora sob o comando do Dr. Pita, que Deus abençoe muito essa nova jornada para que a cidade realmente tenha agora uma Câmara forte. Bom, toda vez que o Tipó vem aqui, a preocupação do nosso telespectador sobre o assunto previdenciário é muito grande. É um dos assuntos que gera mais dúvida da população brasileira, os direitos previdenciários, etc. Então você faça a sua pergunta e o Tipó, sempre de uma maneira muito inteligente, muito sucinta, vai responder para o nosso telespectador. Mas antes de ouvir o nosso telespectador, Tipó, o INSS vai pagar a primeira parte do acordo de revisão de quase 500 mil benefícios. Quem que tem direito a esse recebimento, Tipó? Bom, professor, isso aí realmente, nesse momento, está muitas dúvidas com relação a quem vai ter direito, quando vai ter direito, quando vai receber. Tudo isso é fruto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, lá em São Paulo, na 6ª Vara Federal, e que acabou tendo um acordo por parte do Ministério Público, por parte do INSS e por parte do Judiciário. E esse acordo veio com ele a previsão de que agora o INSS já está emitindo, na realidade, professor, são mais de 2 milhões de segurados que terão direito no Brasil todo a receber essa revisão. Que revisão é essa? É uma revisão de quem teve os benefícios concedidos num determinado período, né, de 2001 a 2009, benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E o que houve? Acontece que no cálculo do valor da renda do benefício, o INSS ele precisa eliminar 20% das contribuições mais baixas do segurado. E o INSS acabou não eliminando esses 20% das contribuições mais baixas. Então esses mais de 2 milhões de segurados que receberam auxílio-doença, na grande maioria dos casos, são auxílio-doença temporário. Pessoas que receberam 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, foi detectada essa falha, esse erro, e agora, através da ação civil pública, ficou determinada a revisão por parte do INSS. Quem começa a receber? Agora, nesse mês de fevereiro, deverão receber, através do acordo feito, né, pelo Ministério Público Federal e o INSS, pessoas que têm 60 anos de idade ou mais, todas as faixas de salário. Aqueles que têm para receber R$500 de revisão, R$1.000, R$10.000, R$20.000, não importa, deverão receber agora, já em fevereiro de 2013. Em abril de 2014, as pessoas que têm de 46 a 59 anos de idade e têm até R$6.000 para receber como revisão. Abril de 2015, quem tem de 46 a 59 anos e tem de R$6.000 a R$19.000 para receber. Abril de 2016, pessoas de 46 a 59 anos, acima de R$19.000. E em 2017, quem tem até 45 anos e tem de R$6.000 a R$15.000. Em abril de 2018, quem tem até 45 anos e tem mais de R$15.000 para receber. Abril de 2019, pessoas de 60 anos ou mais, todas as faixas. Abril de 2020,
todas as fases, e até abril de 2022. É muito extenso para a gente estar aqui lendo, falando tudo isso, mas o que nós temos agora para dizer é que em fevereiro de 2013, as pessoas que têm 60 anos de idade ou mais já deverão receber o seu benefício. Todos os outros, né, o INSS, professor, ainda não baixou as normativas dele. No dia 25 agora, o INSS baixa as normativas, então todas as agências vão ter uma regra para poder estar explicando para todas as pessoas, né? Então a partir do dia 25 nós tivemos essa informação, o INSS vai ter a normativa de como será pago tudo isso que eu estou explicando aqui. Todos que têm direito deverão receber as cartas, mas nem todos vão receber agora. Vai ser feito um cronograma, como eu disse, e até 2022, de acordo com a idade, de acordo com o valor do benefício. E se o benefício está ativo ou não, é que vai ser feita essa regra cronológica para pagamento. O telespectador Caio Roberto, de Lençóis Paulista, toda vez que você vem aqui tem essa pergunta, então procura falar, que é de interesse do telespectador. Ele quer que você fale sobre desaposentação. Então, a desaposentação é porque isso também, professor, é inevitável que praticamente é o que mais chega de dúvidas hoje em todos os escritórios de advocacia previdenciária, nas agências da Previdência Social. Aquele que se aposenta e após a aposentadoria continua contribuindo para o INSS. Essas pessoas, pela regra, só têm direito a 2 benefícios depois de aposentar. Salário família, ou seja, a pessoa depois de aposentado, professor, precisa ter um filho para ter direito àquele mísero valor do salário família. E também a reabilitação profissional, ou seja, aquele que foi acometido por um acidente e que não tem mais condições de voltar ao mesmo cargo no seu trabalho, ou ele precisa de um esforço maior. Então, como as pessoas praticamente não têm direito a nada depois da aposentadoria, os tribunais, né, a justiça de uma maneira geral hoje, ela está praticamente dividida. Uma parte entende que pode a pessoa se desaposentar, outra parte entende que não. Vários julgados já existem hoje com tutela antecipada. Várias pessoas hoje no Brasil já conseguiram a desaposentação. O que é a desaposentação? Nada mais é do que uma revisão. O juiz determina que o INSS faça um cálculo novo, incluindo essas contribuições da pessoa até hoje. E veja, se o valor de hoje for maior do que aquele valor que ela recebe, então o juiz determina que o INSS cancele aquela aposentadoria antiga e conceda uma aposentadoria nova. Então hoje, né, todas as instâncias do Poder Judiciário estão abarrotadas com essa ação de desaposentação, mas eu sempre digo, a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. E está lá hoje, já tem um voto favorável do ministro Marco Aurélio, mas o processo está com vista ao ministro Gilmar Mendes. Então, ainda nós temos que esperar, né, para saber uma decisão final. Acreditamos, né, e pedimos a Deus que ilumine a cabeça dos ministros para que isso seja uma realidade, que é uma forma de se fazer justiça. Porque não é justo, professor, que uma pessoa se aposente e contribui mais 5, 10, 15 anos e ela não tenha direito a nada. E a sua aposentadoria antiga com valor desse tamanho. Mas temos que esperar a palavra final do Supremo Tribunal Federal. A telespectadora trabalha na saúde, a Cidinha, ela pergunta: boa tarde, professor Duda e professor Tipó. Ela elogia esse programa e diz que é muito importante para as pessoas. Ela fala que a tia dela tem um pequeno sítio e tem 56 anos de idade. Nunca casou e nunca pagou contribuição do INSS. Por nunca ter pago nada, ela vai conseguir se aposentar um dia? Então, existe um período mínimo de carência, professor Duda, que é 15 anos de contribuição. Então, a mulher ou o homem que quer se aposentar por idade precisa pagar pelo menos 15 anos. E aí a mulher precisa ter 60 anos de idade e o homem 65. Ocorre que nesse caso em questão ela nunca pagou nada, tem 56. Mas ela tem um pequeno sítio, pelo que eu vi na pergunta. Tá, é.
Então existe uma forma da pessoa se aposentar antes, que os trabalhadores rurais, inclusive quem tem pequenas propriedades, se aposentam 5 anos antes do que os trabalhadores urbanos, os trabalhadores da cidade. Então uma mulher pode se aposentar com 55 e um homem com 60 anos nos meios rurais. Essa mulher, como nunca pagou e ela tem um pequeno sítio, se ela comprovar para a Previdência Social, professor, mediante alguns documentos. Documentos quais são? Algumas notas fiscais que ela comprou produtos lá para plantio, sementes, mudas, defensivos agrícolas. Ou se ela tiver algumas notas que ela vendeu alguma parte dessa mercadoria. Se ela tiver documentos que comprovem que por 15 anos ela trabalhou na sua propriedade efetivamente, ela mesmo sem contribuir, ela estará sim aposentada, porque ela está enquadrada na categoria de segurado especial. Segurado especial é aquele que tem uma pequena propriedade e trabalha na sua propriedade sem empregados. Então isso o governo criou essa regra para prestigiar justamente essas pessoas, para que eles não venham para a cidade, para que eles fiquem nos seus meios rurais, trabalhando, produzindo, né, para ajudar o país, e para que eles tenham direito a uma aposentadoria. Nesse caso, se ela conseguir comprovar que trabalhou 15 anos, ela vai se aposentar mesmo sem contribuição. A lei assegura isso a ela. O telespectador Miranda, vê se você consegue entender o que ele fala aqui. Doutor Tipó, gostaria que o senhor falasse sobre a aposentadoria nova tempo de serviço, mais idade igual a 85 anos para a mulher. Obrigado. Você entendeu isso? Entendi, professor. Isso, na realidade, professor, é aquela pergunta também que vem em todos os programas. É a pergunta do fator previdenciário. Hoje, desaposentação e fator previdenciário dominam as discussões nos meios previdenciários. O que é isso? Existe um projeto de lei no Congresso que já era para ter sido votado, não foi. O presidente da Câmara, Marcos Maia, lá em Brasília, prometeu que ia votar, não votou, né? E que, qual é? Para extinguir o fator previdenciário. Mas a presidenta Dilma já disse que se extinguir o fator previdenciário, ela vai vetar esse projeto. Ela é contra a extinção do fator previdenciário. E ela é a favor da criação de uma regra, que é o fator 85 para a mulher e o fator 95 para o homem. E que regra é essa? Seria assim, quando a mulher completasse 30 anos de contribuição e 55 de idade, então nós teríamos uma soma que daria 85, é o que ele pergunta. Essa mulher com 30 anos de contribuição e 55 de idade, ela se aposentaria sem aplicar o fator previdenciário. E se não aplicar o fator previdenciário, na prática, o valor da aposentadoria dela vai lá em cima, sobe. Porque o fator previdenciário ele é um redutor previdenciário. Mas para ser sucinto na resposta, precisa aguardar para ver se vai aprovar esse projeto, se a Dilma Rousseff vai vetar, se ela não vai vetar, se vai ter alteração. Neste momento, se essa mulher com 30 anos de contribuição se aposentar, vai incidir fator previdenciário e de acordo com a sua idade, a sua expectativa de sobrevida, vai ter uma redução, sim, no valor da sua aposentadoria. É bom aguardar mais um pouquinho. É um monte de perguntas chegando, tipo, ó, o que der para sintetizar, sem matar a essência, faça. Joaquim Roberto, aqui da Vila Falcão de Bauru. Ele fala que ele tem 30 anos de serviço em carteira e desses 30, 10 anos são insalubres. Como devo fazer para aposentar? Se ele tem 30 de contribuição e 10 são insalubres, então ele tem 10 anos de tempo insalubre, 20 anos de tempo comum. Se ele conseguir comprovar os 10 anos de tempo insalubre, ele vai ganhar 40%, ele ganha 4. Então se ele tem 30, ele consegue ir a 34. Então 34 ele só consegue se aposentar se ele já tiver idade de 53 anos. E se ele já pagou o pedágio de 40%. Então seria um caso do senhor procurar um especialista ou procurar o próprio INSS, mas para isso o senhor tem que levar o documento que chama PPP, para comprovar a insalubridade,
E o INSS só vai analisar esse documento do senhor se o senhor protocolizar o seu pedido de aposentadoria, senão ele não pode analisar. Mas hoje, o senhor teria, se comprovar a insalubridade, 34 anos de contribuição. Ainda não tem 35. A Helena pergunta, Dr. Tipó, quem trabalhou numa indústria e hoje está no serviço público, como faz para levar o tempo trabalhado na indústria para o regime estatutário? Parabéns pelo programa, o senhor demorou para voltar, hein? Grande beijo a todos da TV Prevê. Que bom, que bom. Esse é um caso de um servidor público que trabalhou numa indústria, né, que ela falou? Trabalhou numa indústria. Como ele faz para levar esse tempo para o serviço público? O senhor tem que pegar a sua carteira de trabalho, ir até uma agência do INSS, ou fazer um agendamento pelo telefone pelo 135, ou o senhor faça pela internet, ou pelo 135, o senhor faça um agendamento para pedir uma certidão de tempo de contribuição. Leve a sua carteira de trabalho, e o senhor vai dizer que trabalha no órgão público, e o INSS vai expedir uma certidão de tempo de contribuição. Esta certidão o senhor vai levar lá no seu órgão público, onde o senhor trabalha, e esse tempo vai ser incorporado ao seu tempo de serviço público. Gisele Oliver. Boa tarde, professor, e parabéns pelo programa. Minha irmã estava recebendo auxílio doença e sua doença agravou. Porém, a Previdência Social deu alta, mandando ela voltar ao trabalho. Mas ela não tem condições de trabalhar. O que pode ser feito? Quer uma resposta curta e grossa, professor? Ação judicial. Porque o INSS, se ele entender, se o perito do INSS, na hora de realizar a perícia, se ele entender, mesmo a sua doença tendo agravado, que você está apta, ele deu alta, você ou vai pedir uma reconsideração para fazer uma nova perícia, faça isso. Se mesmo com a reconsideração eles continuarem negando o seu benefício, não tem outra solução, só o judiciário para rever esse ato do médico do INSS. Eu estou com um caso lá no Prevê, assim, viu, tipo, mas é incrível. Tem uma pessoa que trabalhava de servente lá, fazia café. Queimou a perna, já faz uns 6 meses, e veio, não consegue ficar de pé. E eles mandaram ela voltar. Agora, se ela trabalha na faxina, não consegue ficar de pé, tem só diploma do 4º ano primário, ela vai ficar sentada fazendo o quê na escola? Está lá. Agora é uma pessoa que a escola estima, gosta, tem 20 anos de Prevê. Agora eu sei que faço também, mesma coisa. Não consegue ficar de pé, as pernas doem. Você está entendendo? Então, mas mandou voltar, fica sentada. Agora, quem trabalha na limpeza, ficar sentada para fazer o quê? De cascar batatinha? Se fosse restaurante, dava, né? Exatamente. Então. Isso, infelizmente, professor, infelizmente, como essa pergunta da telespectadora, como esse caso, senhor, infelizmente... É um absurdo, é um absurdo. Isso, o INSS tem umas coisas Isso acontece muito. Infelizmente, isso acontece muito. Por isso que eu digo, somente o Poder Judiciário pode desfazer um ato de um perito do INSS. Então, eu aconselho tanto ela como essa funcionária do senhor, se for o caso, entrar na Justiça para ver o que o Judiciário vai entender. Gabriele Garcia, ela pergunta, tenho 18 anos de trabalho sem registro, vixe, e estou grávida. Não, peraí, 18 anos sem 18 anos, não, tenho 18, desculpa, tenho 18 anos, vírgula, é que ela não pôs a vírgula, trabalho sem registro. Bom. E estou grávida. Gostaria de saber se existe possibilidade de eu receber o auxílio maternidade. Ela continua. Sei que preciso no máximo de 10 contribuições. Mas ela não, e até eu ganhar o nenê não vai dar. Porém, assino o recibo todo mês. Se eu apresentar os recibos de meu pagamento e começar a pagar o INSS, há chances de receber? Olha, realmente, quando o senhor falou 18 anos sem registro, eu até assustei, né? Porque
Hoje é até amor de difícil Deus, né? uma situação dessa, né? Mas no caso dela, ela tem 18 anos e trabalha sem registro. Depende, se ela trabalhar como empregada e a empresa tiver aí documentos que comprovem que ela trabalha, ela pode sim requerer lá junto ao INSS, levar esses documentos, comprovar, se for o caso, através de testemunhas, através de justificação administrativa, né? E aí o INSS toma as providências que ele tem que tomar, mas pelo que ela está dizendo aí, que ela pensa em pagar 10 meses, é verdade. Uma mulher que quer receber o seu salário maternidade, se ela for empregada, não tem carência. Mas no caso dela, eu não sei, ela mesma está dizendo que ela sabe que precisa de 10 meses, talvez ela seja autônoma. Se ela for autônoma, realmente precisa de 10 meses. E se ela já está grávida, se ela começar a pagar hoje, quando ela ganhar esse neném, quando ela tiver neném, ela não vai ter 10 contribuições. Então, eu acho um pouco arriscado você começar a pagar agora, porque você não vai ter a carência de 10 meses, talvez, para um autônomo. Eu não sei direito a sua situação, mas se for essa, não compensaria. Se você for empregada registrada, não tem carência. Mas é uma responsabilidade do empregador dela Sim, também, né? Da empresa. Claro. É uma pergunta de Campinas pela internet, olha. João Toniolo de Campinas, São Paulo. Ele quer fazer 2 perguntas. João, eu vou ler uma só. Porque você não imagina, João, que é a pergunta que tem aqui. Você me perdoa, viu? Por que o percentual de reajuste do aposentado que recebe acima de um salário mínimo é menor do que o de quem recebe apenas um salário mínimo? Com o decorrer do tempo, esse aposentado, teoricamente, também passaria a receber apenas um salário mínimo. Por que isso acontece? O senhor acha isso correto? Não, eu acho errado. Mas, infelizmente, nós temos que lembrar aqui um presidente que não deixou muitas saudades, que ele que foi um instituidor disso, que foi o senhor Fernando Collor de Mello. Aquele que ganhou com a ajuda de todos e quando sentou na cadeira de presidente, ele quis administrar sozinho, deu no que deu. As aposentadorias, professor Duda, até 1989, elas eram reajustadas de acordo com o salário mínimo. Elas eram vinculadas ao salário mínimo. Então o aposentado recebia o carnezinho escrito lá. Ele recebia 5,6 salários mínimos. Então, independentemente de quanto fosse o salário mínimo, ele recebia 5,6 ou 3,4, não importa. O senhor Collor de Mello entrou e ele desatrelou, ele desligou, vamos dizer assim, o reajuste dos aposentados com o reajuste do salário mínimo. Então ele desvinculou as aposentadorias do salário mínimo. Então, João, infelizmente, isso vem desde 89, o salário mínimo tem um aumento maior e a aposentadoria tem um aumento menor. Com o tempo, e eu tenho vários e vários exemplos, pessoas que começaram a receber 3,5, 4 salários mínimos há 15, 16 anos atrás, hoje estão ganhando um salário mínimo. A tendência é só cair. Infelizmente é assim. Olha, eu vou fazer essa pergunta, que é uma jovem, olha lá. Tenho uma dúvida, tenho 17 anos, sou estudante e não trabalho, porém gostaria de pagar o INSS já. Como devo proceder? Muito bem. Parabéns pela preocupação. Essa, professor, é uma pessoa que, se ela começar a pagar o INSS hoje e a lei não mudar, ela vai se aposentar com 47 anos de idade. Vai se aposentar jovem, porque está começando com 17, mais 30, 47. Se você não trabalha e é estudante, existe uma categoria de contribuinte que é o facultativo. Então, se você quiser se aposentar por tempo de contribuição, você precisa recolher 20%, pelo menos, do salário mínimo, ou de qualquer valor, até o teto de R$ 4.100, que é o valor hoje. Então, se você quer pagar o mínimo, você vai pagar 20% do salário mínimo, que hoje dá em torno de R$ 135, mais ou menos. Agora, se ela quiser se aposentar, professor, por idade, apenas por idade, ela não vai precisar pagar 30 anos. Né? Já falei aqui, para aposentar por idade, 60 anos, ela vai precisar ter 15 anos de contribuição. Mas abra uma inscrição pela internet, é muito fácil, ou vai até o INSS e peça para pagar como facultativa. Tempo de contribuição, você vai pagar 20% do salário mínimo. É fácil.
Leonice, tem um tio que foi preso e está desempregado. Ocorre que a mulher dele não conseguiu auxílio reclusão, porque o INSS disse que o último salário dele foi alto. Ele não tem mesmo direito de receber esse auxílio? Olha, isso aí é uma das coisas, professor, que mais acontece isso. Normalmente, quem vai preso, professor? A regra, isso não é, né? Tem as exceções, mas normalmente quem vai preso é aquele que não está trabalhando. Porque a grande maioria das pessoas que trabalham, 99%, são pessoas de bem. A pessoa não vai cometer um delito. Então, normalmente, quem vai preso, professor, é a pessoa que está desempregada. Aí ele tinha uma contribuição lá maior que R$1.000, que hoje mais ou menos o teto está em torno de R$1.000. Ele ganhava lá 1.200, 1.300 no seu último emprego. Aí ele é preso. A mulher dele lá, ou os dependentes vão requerer, o INSS nega dizendo, olha, a última contribuição dele passou do limite que uma portaria do INSS, então ele não tem direito. Infelizmente, tem que entrar na justiça, porque mesmo nas instâncias superiores administrativas, lá em Brasília, o Conselho de Recursos, eles têm negado esses recursos. A minha orientação é procure um profissional, entre na justiça, possivelmente vai reverter isso na justiça. Luciana Bramedes pergunta, minha irmã morou durante 10 anos com uma pessoa e por ela ter ficado doente, voltou para a casa da minha mãe há 2 anos e agora o companheiro dela faleceu. Bom, não entendi se ela voltou com o companheiro, deve ser, né? Ela tem direito à pensão? O senhor pode ler de novo? Ó, minha irmã morou durante 10 anos com uma pessoa e por ele ter ficado doente, voltou para a casa da minha mãe há 2 anos. Acho que ela voltou sozinha, porque senão... E agora o companheiro dela faleceu. Ela tem direito à pensão? Olha, infelizmente, se for esse caso, ela não vai ter direito, porque ela precisa, como é companheiro, professor, ela vai ter que provar para o INSS uma situação de união estável. E ela vai ter que comprovar que até o momento do óbito, ela estava com ele. Claro. Se ela ficou 2 anos longe dele, ela não vai comprovar isso, o INSS corretamente vai negar esse benefício. Corretamente, infelizmente. Maria, meu nome é Maria e eu sempre estou ligada na TV Prevê. Parabéns pela programação. Professor Tipó, sempre que eu posso participo. Minha irmã tem 16 anos e não trabalha. É aquela mesma coisa. Ela pode pagar o INSS para contar tempo de contribuição? Mesma resposta anterior, a partir dos 16 anos pode se inscrever como facultativa e pagar na categoria de 20% para tempo de contribuição. Se a pessoa estiver pensando apenas na idade, no auxílio doença, ela pode pagar 11%. E ainda se for cidadão de baixa renda, ela pode se inscrever na assistência social da sua cidade como baixa renda, se a renda familiar não ultrapassar 2 salários mínimos, e ainda pode pagar, professor, 5% só do salário mínimo. Mas lembre-se, quem pagar 5% ou 11% não pode contar esse tempo para tempo de contribuição, somente para doença e para idade. O Beto do Parquinho é um amigo particular meu. Ele pergunta aqui, boa tarde, professor. Tenho 42 anos de contribuição, 58 anos de idade. Está velho já, hein, Beto? No levantamento feito pela empresa que trabalho, eu teria 70% do teto. Por quê? Pô, pagou 42 anos e só tem 70%? Por causa do fator previdenciário, Beto. Mas eu não sei não, eu tô, pelo que você está me falando, 58 de idade, a sua expectativa de sobrevida já não é tão alta, que é Tem uma saúde desgraçada, viu? Mas aí o INSS não olha isso. Não, mas é um indicador, é a tábua de mortalidade do IBGE que determina isso. Não, mas com 58 de idade, 42 de contribuição, eu acho que quem fez essa conta para você do seu fator previdenciário errou. Pode ter errado, não estou afirmando, mas pode ter errado. Eu acho que você deveria refazer esses cálculos. Eu creio que o seu fator previdenciário hoje já superou os 80%. E aí eu acho que você estaria num momento bom para aposentar. Vai se aposentar antes dos 65, vai ficar 7 anos aposentado e não vai perder muita renda, né?
mas faça o cálculo novamente. Mas você vê, né? Que tem telespectador. Olha, problema previdenciário e problema do consumidor, eu tenho que achar alguém bom de televisão, porque eu tinha aqui o Ragazzi antes que eu trazia o Dr. Ragazzi, mas ele foi embora para São Paulo, que falava sobre o problema do consumidor. Olha, era o mesmo interesse do telespectador que tem quando você vem, viu, tipo? Né? Porque problema previdenciário e problema de PROCON consumidor é direto. Eu preciso ver quem em Bauru é bom de TV para eu começar a trazer. Eu não trouxe mais ninguém para o problema de consumidor. Olha aqui, ó, todo mundo elogiando. Ó. Dirce do Jardim Santana. Professor, boa tarde. Parabéns com o Dr. Tipó. Ele deveria vir sempre porque as dúvidas realmente são muitas. Eu vivi com meu companheiro por 9 anos. Faleceu o ano passado. Porém, ele não se divorciou do primeiro casamento. Não tivemos filho e agora? Tenho direito à pensão ou somente à ex-esposa? Então, isso daí é uma análise subjetiva que o INSS vai fazer. Infelizmente, isso não tem ainda uma regra clara dentro da Previdência. Nós temos nos deparados com casos que a Previdência tem concedido a pensão para a ex-mulher, mesmo ele não vivendo mais com ela há muitos anos. Como nós temos casos que tem concedido para a companheira. Se o INSS negou e concedeu para a ex-mulher, eu sempre vou dizer aqui, eu sou professor de Direito Administrativo na faculdade, no IESB, e eu digo que um ato praticado por um servidor do INSS, somente o judiciário, somente a justiça pode desfazer. E a justiça ela é muito ampla para que ela abre uma discussão muito ampla. As chances, normalmente, na justiça são muito maiores. Se for o caso, procure um profissional da sua confiança, né, e bata as portas da justiça, que eu tenho, assim, convicção que você tem grande chance de conseguir essa pensão. Essa aqui também é interessante. Ó. Se um trabalhador falece e ele era casado, mas tinha um filho fora do casamento, como ficará a divisão da pensão no INSS? Essa não tem dúvida. Se o filho fora do casamento, se ele registrou esse filho, a mãe desse filho, ela vai lá no INSS, vai requerer a pensão para aquele filho fora do casamento e vai ser dividido 50% para cada dependente. Essa regra é muito clara dentro da Previdência. Professor Duda, primeiramente, parabéns pelo programa. Tem uma pergunta, Cleonice quem está perguntando. Minha mãe faleceu e era aposentada e pensionista. Para quem fica a pensão dela? E o valor que está depositado na conta dela? Bom, se a sua mãe faleceu, precisa ver se essa pessoa tem pai, né? Se tiver pai, a pensão vai para o esposo ou para o companheiro. Também precisa ver se tem filhos menores de 21 anos. Se não tiver filhos menores de 21 anos, tem que saber se os maiores de 21 anos, se tem algum que é inválido. Se tiver algum inválido maior de 21 anos, vai ter direito. Agora, se ela morreu, já não tinha marido, não tinha companheiro, e também não tem nenhum filho menor de 21 anos ou inválido, a pensão não fica para ninguém, infelizmente. Aquele dinheiro que ficou lá depositado na conta dela, daqueles dias que ela faleceu, pode ser retirado sim pelos filhos, mas através de um alvará judicial. Aí precisa de um advogado, entrar na justiça, requerer um alvará, e aí sim, com ordem judicial, o INSS paga os herdeiros. Bom, está ficando aqui umas 20 perguntas sem responder ainda. Bom, dentro de umas 3 semanas, falar para o Samuel trazer você outra vez. Estou à disposição, professor. E procura você, que é uma pessoa muito esclarecida, inclusive, né, é membro da OAB estadual, que advogado tem presença boa em TV, falar sobre direito do consumidor? Você vai me achar? Eu vou procurar para o senhor. O Ragazzi foi embora para São Paulo e que saudades que ele faz. E ele tinha uma ótima desenvoltura, tudo, era uma coisa tranquilo. Muito boa. Televisão é uma coisa que tem que ter uma forma especial para falar. Mais alguma coisa, tipo? Não, eu só tenho a agradecer, professor, né, essas oportunidades que vocês oferecem para que a gente possa esclarecer as dúvidas. Nós pedimos desculpas realmente, estou vendo aqui,
das perguntas que ficam sem resposta, né? Mas é o tempo. Aí quero deixar aqui um grande abraço a todos e o meu eterno agradecimento ao senhor, ao Grupo Prevê, né, ao IESB, por todas as oportunidades que já me deram, que me concederam, pela confiança que sempre depositaram no nosso trabalho. Fica um agradecimento eterno, não terei jamais como pagar essa confiança que vocês sempre depositaram na gente. Nós que agradecemos. Tá bom? Tá, obrigado pela presença. Senhor. Viu? Obrigado, tá? viu? Bom, tá aí, realmente é impressionante, são dois assuntos, direito previdenciário e direito do consumidor. Olha, são problemas que o telespectador não para, cada vez que vem, de todo lugar, sempre é acionado a internet e tudo nessa hora. Nós queremos agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.